Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Natália Bernardo e sou autora do trabalho Metodologias Inovadoras para as Aulas de Matemática utilizando pensamento computacional e algumas questões da UBMEP, juntamente com a minha orientadora nesse projeto de pesquisa, que é a doutora Aline Silva de Bona. Nós fazemos parte do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus do Osório, e do grupo de pesquisas Matemática e suas tecnologias, e é uma honra participar do Seminário Internacional de Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Antes de começar a apresentação, gostaria de ressaltar quem somos nós, para vocês poderem nos conhecerem um pouquinho. Bem, eu sou estudante do 4º ano do curso técnico Informática Integrado ao Ensino Médio, por essa instituição citada, e eu pesquiso desde 2018 sobre a área de informática na educação, matemática, jogos lúdicos, jogos digitais, e eu sempre fui uma grande entusiasta na área de matemática. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, sobre isso, porque tem um pouco a ver com a realização desse projeto, mas eu já ganhei medalha em Olimpíadas de Matemática, enfim. E eu sou bolsista do CNPq desde 2015, primeiramente por causa das Olimpíadas de Matemática, depois, a partir de 2018, foi por causa da pesquisa por meio da informática da educação. Então, eu venho desde 2015 como pesquisadora e agora, atualmente, estou no projeto intitulado Despluga, que vamos falar um pouquinho mais para frente, integrante do grupo de pesquisa Matemática e suas tecnologias. Aí agora eu vou deixar para a professora Aline se apresentar. Eu sou a professora Aline, de matemática, né? Sou professora há 25 anos já, e sou também uma defensora da informática na educação, né? E estou sempre preocupada em mobilizar o processo de aprendizagem dos estudantes. Então, as minhas pesquisas todas são voltadas nesse sentido. A gente tem um grupo de pesquisa em Osório, chamado Matemática e Suas Tecnologias, né, que tem a sigla de MATEC, que a Natália faz parte, e a gente vem sempre promovendo ações e que valorize muito a formação docente. E a questão da acessibilidade está muito presente nesse grupo, né, porque a matemática é vista, e às vezes como uma coisa difícil e complexa, e a gente tenta promover, né, Natália, ações e movimentos que mostrem que ela é acessível, que ela é legal para todo mundo. Para começar, eu vou contar um pouco da origem do projeto. Qual foi a problemática que foi identificada? Então, aqui eu tenho uma referência que foi feita pela Viviane Sena, que é psicóloga e presidente do Instituto Ayrton Senna, para uma entrevista para o BBC News, por isso que está aqui Costas 2015, que foi quem entrevistou ela, que ela fala que o Brasil passa por sérios problemas educacionais, porque as metodologias utilizadas atualmente são praticamente as mesmas desde o século XIX. Então, se a gente for pegar uma escola do século XIX e uma escola atual, nós vamos ver que praticamente é a mesma metodologia, porque são as mesmas classes, são os mesmos estudantes enfileirados numa sala de aula e o mesmo professor dando uma aula expositiva no quadro. Então, existe uma visão negativa da escola, e quando se fala da disciplina de matemática, os estudantes e até mesmo outros profissionais, professores de outras disciplinas, veem a matemática como uma disciplina muito complexa. E isso é um problema também porque a matemática está presente em praticamente todo o nosso cotidiano, e isso pode trazer sérios malefícios para a sociedade. Entretanto, existe a informação também que o Brasil é o 9º maior produtor de tecnologia da informação e comunicação do mundo. E como nós somos dessa área da informática, a gente tem essa familiaridade com diferentes assuntos dos recursos digitais, fica esse questionamento: como que a gente poderia inserir as tecnologias da informação e comunicação nas instituições de ensino para poder inovar essas metodologias das salas de aula voltada à disciplina de matemática e assim poder contribuir para o desenvolvimento na educação. Essa problemática de diferentes maneiras vem sendo estudada, como eu falei, desde 2018. E aqui, o trabalho que estamos apresentando,
o artigo que vai ser publicado, é um recorte desse compilado de trabalhos que vem sendo desenvolvidos. Então, primeiramente, ocorreu um projeto de extensão chamado Programando Fácil. Nesse projeto de extensão, eram realizadas oficinas com escolas públicas de toda a região do litoral norte gaúcho, com assim, diferentes disciplinas e jogos lúdicos com plataformas como Code.org. Então, depois, a gente começou a perceber que muitas instituições de ensino não tinham como se deslocar ao nosso campus, que eles não tinham muitos recursos, assim, tinham escolas com recursos muito precários, então a gente começou a ver e inseriu a computação desplugada nesse projeto. Então, em 2019, eu iniciei uma pesquisa de uma revisão sistemática de literatura. Nessa revisão sistemática, eu ampliei essa visão em nível Brasil. Então, eu comecei a pesquisar diferentes projetos como Programando Fácil em todo o Brasil para ver quais eram as metodologias abordadas, quais eram as linhas de pensamento pedagogicamente falando que eram abordadas, quais recursos digitais eram utilizados. Então, até 2020 foi um momento de pesquisar, investigar para ver o que a gente poderia fazer para poder aplicar nas nossas instituições de ensino aqui da região e também ampliar para quem mais quisesse aplicar de uma forma mais eficiente. E assim surgiu o Despluga, que é o atual projeto. Esse projeto ele vem com essa linha de pensamento construída desde 2018 para a gente conseguir levar de forma eficiente para as instituições de ensino. Por isso, despluga, porque a gente faz atividades tanto desplugadas, que são atividades que usam um pensamento computacional de uma maneira um pouco diferente, porque não utiliza de computador, não utiliza de tablet, não utiliza de celular, e atividades plugadas que vai ensinar de maneira lúdica para os estudantes com recursos digitais, no caso, computador, ensinando a programar e tudo mais. Então, como eu falei, né, a computação desplugada foi um dos resultados encontrados na revisão sistemática de literatura como uma alternativa, porque não adianta a gente querer inserir as tecnologias da informação e comunicação de um dia para o outro, porque as instituições de ensino não têm recursos digitais, não têm internet, então fica muito difícil. Então a gente vai inserindo aos pouquinhos. E essa computação desplugada, ela utiliza de materiais muito simples, como por exemplo lápis, borracha, caneta. Já houve relatos que utiliza até o próprio corpo do aluno, dá tantos passos para frente, dá tantos passos para trás. Então, é uma coisa que abre um leque muito grande, porque são de recursos já encontrados nas instituições de ensino. Então, outro resultado que foi encontrado são os problemas investigativos, que, segundo Ponte, Brocardo e Oliveira, são autores que a gente defende o pensamento deles, a investigação ela anda paralelamente com os problemas. Então, é uma maneira bem eficiente também de mostrar esses conteúdos nas aulas de matemática. Aí também outro resultado que foi publicado por nós, por isso ali a referência, é a necessidade dos profissionais introduzirem o letramento digital aos seus educandos. Por que não aplicar diretamente aos estudantes? Porque isso muitos artigos que a gente leu ao longo desse tempo eram os próprios estudantes das universidades que eles iam nas instituições para poder mostrar aos estudantes esses recursos que a gente está falando. Porque esse tipo de iniciativa, ela funciona a curto prazo. Aqui nesse projeto, a gente está pensando a longo prazo. Como o principal mediador dos estudantes é o professor, ele que tem que estar preparado, porque é ele que está convivendo diariamente com aqueles estudantes e é ele que pode inserir. Entretanto, eles vêm, normalmente os professores da atualidade, eles vêm de gerações anteriores à nossa. Então, eles não são nativos digitais, que são pessoas que já nasceram inseridas na tecnologia. Eles não têm esse tipo de pensamento porque eles não foram formados para isso. Por isso, a importância de uma formação de professores na área da informática na educação.
E agora eu estou falando o tempo todo de matemática e eu gostaria de justificar por que que essa pesquisa é direcionada à disciplina de matemática. É que, na verdade, o Despluga ele vai trabalhar diferentes disciplinas, diferentes áreas do conhecimento. Entretanto, eu, como integrante desse grupo, gostaria de direcionar a minha parte, o meu recorte da pesquisa para a matemática, porque eu vi que os exercícios de matemática que eu estava fazendo, eu conseguiria trabalhar muito mais do que uns exercícios de história, por exemplo, porque matemática é uma disciplina que eu já trago assim uma familiaridade maior desde o meu ensino fundamental, então eu já conheço bastante conceitos e eu vi que eu conseguiria trazer resultados mais produtivos me direcionando à disciplina de matemática. Então, por que que eu escolhi a OBMEP para trabalhar nas atividades que eu propus? Porque a OBMEP, ela é uma política pública que ela abrange 99% dos municípios brasileiros com problemas investigativos, que é a nossa linha de pensamento do projeto. Então, a gente vê que os estudantes muitas vezes muito se destacam na Olimpíada, mas a grande maioria, eles percebem que eles não entendem, eles não faz muito sentido. Entretanto, como eu falei, muitos se destacam e 38% afirmaram que as questões do BMEP os fizeram pensar mais. E isso é um ponto muito positivo, porque a gente pode pensar que essas questões, quando bem exploradas, elas podem trazer resultados muito produtivos para as escolas públicas e privadas também, porque agora, de uns anos para cá, o BMEP vem trabalhando nas escolas privadas também. Entretanto, 41% dos professores perceberam uma alteração, não perceberam, né, uma alteração em relação aos estudos dos seus alunos devido à política. E uma das razões para isso, justamente, é o alto nível de complexidade das questões em relação à abordagem realizada na disciplina de matemática durante todo o ano letivo. Resumindo, todo ano eles começam assim: arme e efetue, arme e efetue. As provas de matemática são assim e é isso que eles aprendem. Eles aprendem a fazer cálculos ali, como se fosse uma calculadora. E quando vem uma prova totalmente diferente, que tem um enunciado, tem toda uma investigação por trás, é multidisciplinar, os estudantes não conseguem resolver. Então, o que que foi pensado? Foi pensado de utilizar essa política pública, já que ela já está presente nas escolas, então não seria um gasto a mais para as instituições de ensino, porque ela já está inserida, e aprimorar, levá-la de uma maneira diferente aos estudantes ao longo de todo o ano e não apenas no dia da prova da primeira fase. E o pensamento computacional que eu tanto falei? Ele representa uma atitude e um conjunto de habilidades universalmente aplicáveis, não apenas para cientistas da computação. Quem disse isso foi a Janet Wing, em 2006, e ela fala sempre que ah, pode ser utilizado tanto em problemas do cotidiano quanto em softwares de alto nível de complexidade. Entretanto, esse conceito ele já era citado na década de 90 pelo Seymour Papert, que ele falava que o pensamento computacional é pensar como um computador. Por isso que eu trouxe a referência do Pascual Júnior, que ele publicou em 2020, defendendo essa linha de pensamento, porque justamente o Papert publicou primeiro. Então, eu trouxe ela porque é uma forma bem simples de pensar no pensamento computacional. Pensar como um computador. Então, a abordagem que vai ser utilizada nas instituições de ensino é justamente pensar como um computador. E o pensamento computacional ele é dividido em 4 pilares para poder organizar a abordagem dele em diferentes contextos, que é a decomposição, a abstração, os algoritmos e o reconhecimento de padrões, publicado, além do Christian Brackman, por vários outros autores da área. E ele já está citado na Base Nacional Comum Curricular devido à sua eficiência e à alta multiplicidade de abordagem que ele pode ter na escola básica. E ele pode se adentrar justamente com diferentes materiais nessas instituições, com uma inovação por explorar diferentes contextos. Isso quem descobriu fomos nós na nossa pesquisa de 2018, e aqui então nós trazemos essa citação de uma publicação que a gente fez no ano de 2020.
Por isso, pensando em toda essa fundamentação, os objetivos da pesquisa é elaborar uma alternativa educacional que auxilie professores de matemática a desenvolverem metodologias inovadoras para seus estudantes, pensando em adequá-las às exigências do século XXI. Além de criar questões que abordem o raciocínio utilizado nas questões da UBMEP, justamente porque os estudantes não conseguem ter familiaridade com aquele tipo de questões, para explorar o pensamento computacional, porque, por já participar desde 2013 dessa Olimpíada, eu percebi, quando eu comecei a estudar sobre pensamento computacional, que elas estão altamente interligadas. Existe muito pensamento computacional e principalmente muita computação desplugada nas provas da UBMEP. E assim construir um material didático, porque assim os professores vão poder utilizar, vão poder adaptar para a sua realidade dentro da instituição de ensino. Então, essas questões que a gente pensou em fazer não seriam para mudar totalmente, revolucionar as metodologias e dizer para os professores: não, agora vocês vão congelar as metodologias de vocês e vão utilizar só a nossa. Não, de forma alguma. Seria um material para eles pegarem as metodologias que a gente sugeriu e adaptá-las às suas realidades e às metodologias que eles já trabalham há muitos anos. Então, a primeira parte da nossa metodologia começou com uma pesquisa bibliográfica justamente para a gente ver quais materiais que a gente iria trabalhar. E como eu falei, desde 2019, né, a gente tem um embasamento, né, de uma pesquisa onde a gente leu 265 trabalhos em todo o Brasil. Então, esses 265 trabalhos com certeza nos trouxeram várias linhas de pensamento importantes, como, por exemplo, o construcionismo do Papert mesmo, como a gente mostrou ali, que foi um dos pioneiros, né, desse conceito de pensamento computacional. E aí a gente começou a achar diferentes plataformas de computação desplugada, como a computacional, os jogos Bully, que não é uma plataforma, mas tem algumas atividades, e a computação desplugada, além de provas e bancos de questões da UBMEP e um livro que eu recebi quando eu fui medalhista da UBMEP no ano seguinte, porque eu participei de um programa de iniciação científica que eu achei muito interessante e outros bolsistas também receberam, então é um material que é publicado e distribuído pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o livro Círculos Matemáticos, a Experiência Russa, que é justamente um livro para fazer exercícios de matemática por diversão. Então, eles têm uma abordagem diferente. E a elaboração de atividades após isso, que a gente utilizou, além daquelas plataformas de computação desplugada, a gente utilizou plataformas de computação plugada. Ali nos veio uma dificuldade, porque os jogos digitais, essas coisas assim, para a gente conseguir inovar e não se tornar repetitivo, existia uma grande limitação, porque muitos já vinham prontos, não era uma atividade que tu ia utilizar como suporte na escola, era uma atividade pronta, não tinha muito mais o que o professor fazer. Então a gente pensou no GeoGebra, porque eles podem fazer construções geométricas, eles podem utilizar esses recursos digitais tanto em casa quanto numa instituição que tenha laboratório de informática, então a gente já pensou também para o ensino híbrido. O Khan Academy, que também tem bastante questões, bastante exercícios, atividades que podem utilizarem de suporte com as aulas dos professores, e a Code.org, que é uma plataforma que a gente vem utilizando desde 2018, e a gente consegue trabalhar, a gente já explorou bastante ela, a gente já conhece bastante ela, então a gente conseguiu explorar ela para trazer ela com uma abordagem diferente. E todas essas atividades possuíam como motivação os materiais do BMEP, provas, bancos de questões e o livro Círculos Matemáticos. Então, a gente elaborava questões, a gente pensava numa questão do BMEP, mas a questão que a gente elaborou era totalmente diferente. Inclusive, até tem uma que era uma estrutura de repetição, que eu vou mostrar daqui a pouco, que em vez de ser um quadrado que gira, que era, no caso, a questão do BMEP, eu fiz um elefante que pisca. Então, totalmente diferente, pensando apenas na linha de raciocínio que foi utilizada para responder aquela questão.
Aí teve a testagem das atividades também por meio de um curso de formação docente ministrado pela professora Aline, que eu vou deixar ela relatar como foi essa experiência também. No Litoral Norte, o projeto tem parceria com a 11ª CRE e também com a Secretaria Municipal de Educação de Osório e outros municípios, né? Alguns formalizados com pareceres e termos, né? E outros são professores com ações individuais que estão sempre buscando os cursos de formação do Instituto Federal. Então, eu promovo palestras, né, e cursos, e com relação a essas atividades de matemática, eu recebi o convite de fazer a formação dos professores de matemática nesse período de pandemia que a gente vive hoje em dia, e eu propus que fosse dessa forma, encontros quinzenais, né, teve através do Google Meet, e que eu disse desde o começo que não seriam palestras, e sim seriam cursos de compartilhamento de resoluções, metodologias e estratégias, como a Natália vem apresentando, né? Então, eu compartilhei com eles as atividades construídas, eles tinham que fazer as atividades, e aí eles ficavam esperando, tu não vai explicar e definir e conceituar, eu disse, não, vamos fazer as atividades e vamos compartilhar as respostas. 32 professores, né, que participaram do curso ativamente em todos os encontros, 2 apenas ficaram com medo de usar essas atividades nas suas salas de forma remota, mas 30 ficaram muito encantados porque eles têm medo, às vezes, da prova da UBMEP e eles verificaram que eles podem transformar uma questão em várias questões pequenas e ir construindo esse processo com os alunos. E aí, essa complexidade que a Natália apresentou, que fica assim para os alunos uma coisa parece que inacessível, o professor trabalhando e fazendo essa mediação torna acessível para ele e também para os alunos. A questão dos pensamentos, dos 4 pilares do pensamento computacional, os professores fizeram uma relação muito interessante com os problemas investigativos, porque os problemas investigativos, eles também têm 4 passos, que é interpretar, formular, testar e resolver. E os pilares também tem isso, né? A gente vai decompor, a gente vai achar um padrão, a gente vai otimizar as resoluções, vamos procurar resoluções melhores e vamos tentar achar um algoritmo, uma melhor solução. Então, foi muito significativo, eles conseguiram visualizar nas suas próprias atividades que eles podiam adaptar a forma de perguntar e, então, conseguir contemplar, né, essa habilidade que é do pensamento computacional nas suas salas de aula. E o compartilhamento de informações entre eles foi um grande poder do curso de formação. E também eles verificarem que existe um material disponível para eles, para que eles possam... e aqui a gente deixa claro assim, né? Não é que eles vão mudar toda a sala de aula deles. Para a gente mudar a sala de aula, a gente não precisa mudar todas as aulas. A gente precisa motivar um início de investigação, uma curiosidade. Eu posso fazer uma aula expositiva boa, eu posso fazer uma aula de exercício maravilhosa, mas eu posso começar com uma atividade diferente, eu posso fazer os alunos olharem para a gente e quererem aprender matemática. Então, eu vou mostrar aqui 2 exemplos de atividades. Ao todo foram criadas 20 atividades, sendo 15 desplugadas e 5 plugadas. Como eu falei, foram realizadas menos atividades plugadas devido à limitação do uso de plataformas, e como desplugadas a gente pode utilizar praticamente qualquer material, foi mais fácil de trabalhar. Então, a primeira, eu já começo com um conceito que não é trabalhado na escola básica, que é a sequência de Fibonacci. Então, a gente vai trazendo várias motivações aí, além da prova do OBMEP. Então, eu começo explicando o que é a sequência de Fibonacci e tudo mais, e daí eu pergunto qual é o 12º termo da sequência e como poderíamos escrever um algoritmo para calcular qualquer número da sequência. E daí eles vão ter que notar que a sequência de Fibonacci começa com 1 e depois 1, e daí o próximo número sempre é a soma dos 2 últimos, e assim eles vão indo. Então,
é um trabalho bem interessante, porque eles vão construindo esse pensamento. Então aqui vai utilizar os 4 pilares, né? Ele vai utilizar a decomposição, porque eles têm que pensar, né, em cada passo. Eles vão utilizar o algoritmo justamente para ver essa sequência de passos. Vão ver o reconhecimento de padrões, que é justamente isso, né, que o próximo número sempre é a soma dos 2 últimos, e vão ver a abstração, porque eles vão precisar pensar em cada elemento específico para achar a resolução. E daí, para isso, para eles conseguirem visualizar literalmente cada um desses fenômenos, a gente sugere utilizar material dourado, porque material dourado é um material que a gente usa normalmente lá no primeiro ano, segundo, terceiro ano no máximo. Então, levar ele para os estudantes mais velhos já é um conceito assim bem interessante, bem novo assim que a gente pensou, porque daí eles vão conseguir visualizar. Então, cada passo eles vão colocando outro quadrado, e assim eles vão encontrando essa sequência e vão vendo esse padrão. E aqui foi aquela questão que eu falei, que foi utilizou como motivação uma questão do OBMAP, que era um quadrado que ia girando em torno de outro quadrado, e aqui eu transformei num código de um elefante que muda de cor. Então, esse elefante ele vai mudar de cor de acordo com o número de vezes que ele foi clicado. Então, ele é uma progressão aritmética. Esse elefante ele vai seguir uma progressão aritmética, então vai ter um primeiro termo, vai ter uma razão, e ele vai mudando de cor de acordo com a sua divisibilidade. Então ele vai trabalhar ali, ó, se for divisível por 4, se for divisível por 3, se for divisível por 2, e se não for divisível nem por 4, nem por 3, nem por 2. Então ele trabalha progressão aritmética, critérios de divisibilidade, o algoritmo, né, porque ele tem que montar esse código com o uso da plataforma code.org. Então, ele vai trazendo esses conceitos, e essa questão justamente foi feita para mostrar que muitas vezes não é necessário tu achar o resultado final para te resolver um enunciado. Aqui, basta saber se o número é divisível por um desses elementos ou não é, a gente já sabe que cor que o elefante vai ficar. É justamente esse o intuito da questão. Então, aqui, né, a gente mostra as perguntas, né, ali, qual a cor que o elefante colorido vai ficar ao clicar 5 vezes e clicando de 5 em 5 unidades. Então, esse conceito de progressão aritmética, depois a gente vai para números gigantes que a gente teria muita dificuldade de calcular utilizando apenas o papel, né? 560 em 560. E no segundo passo, os próprios estudantes vão criar no code.org essa atividade. Então, a gente faz tipo um tutorialzinho ali, inclusive no nosso material didático, em cada questão que vai utilizar sites, a gente colocou um QR Code com tutoriais explicando como que os professores têm que fazer, exatamente assim, tudo muito detalhado para não ser um problema para os professores aprenderem a programar para depois mostrarem para os alunos, porque isso a gente já fornece também um tutorial. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Aqui também vou deixar a professora Aline dar mais um relato de como foi a testagem, aqui com mais detalhes. Então, aqui, né, os professores perceberam, desculpa, os professores perceberam, né, um diferencial na proposta das atividades. Eles gostaram muito de observar as diferentes resoluções, ver que eles conseguem adaptar, né, sentiram a sua prática valorizada e sentiram que a proposta dos problemas investigativos, das atividades desplugadas, do uso do pensamento computacional e dessa ferramenta da OBMAP é acessível, é possível, né, que o pensamento computacional apresentou para eles uma forma de avaliar
o que o conteúdo, que os estudantes estão fazendo. E essa palavra usada por eles, avaliar, foi muito significativa, porque quando a gente tem o projeto e a gente propõe criar as questões, nós estamos pensando em inovar a sala de aula. E o professor, ele já pensou um pouco mais. Que legal, eu posso usar esses métodos, esses passos, para eu avaliar e perceber, assim, se o aluno não reconhece um padrão, então eu vou ajudar, então eu vou interferir. Se ele não está conseguindo escrever a resolução dele matematicamente, então eu vou ajudar. Eu vou mediar nesse processo fazendo subquestões. E também foi muito citado por eles, né, a questão do mudar a forma de perguntar para contemplar a todos. Aqui no Litoral Norte tem muita criança, eu acredito que seja a nível de Brasil, pela nossa pesquisa, alunos com déficit de atenção, por inúmeros motivos, né? Aquela criança que a gente diz assim, eu proponho de tudo e ele não para quieto. E os professores perceberam que com esse tipo de atividade, que a gente apropria a cultura digital, apropria lógicas que eles estão acostumados a fazer, é de acesso para todos, eles chamam muito a atenção. Então, eles param para fazer. Entende? Aquela curiosidade. E a sistematização, né? Que chegar até um algoritmo é chegar até uma resolução, até uma regra, até uma fórmula, né? Que é o sonho que todo professor de matemática tem, que as crianças consigam construir isso na escola. E essa parte toda, tudo que a gente construiu e todas as atividades, todos esses conceitos, atualmente a gente já está montando um livro que vai ser lançado no segundo semestre, então ele vai ter e-book distribuído gratuitamente, disponibilizado para todos os professores. Então a gente conseguiu construir esse material didático de uma maneira acessível. Então a gente fica bem empolgado para ver assim os resultados, como vai ser depois que os professores terem esse livro em mãos, quando começarem a trabalharem nas salas de aula, para a gente ver um retorno deles também, porque a professora Aline, ela faz assim de maneira bem frequente esses cursos de formação, então com certeza ela vai receber algum retorno desses docentes. Então, assim a gente finaliza a nossa apresentação. Gostaria de agradecer. E aqui eu deixei os nossos contatos, caso tenham alguma dúvida ou até mesmo gostariam de saber como adquirirem o livro. E aqui estão as nossas referências. E fica um convite para ler o artigo completo e entrar em contato com o grupo de pesquisa, comigo, com a Natália, e um agradecimento imenso ao João, que está tornando, né, a nossa pesquisa acessível. Verdade, verdade. E aqui também nas referências a gente tem ali a 2, a 6, outros artigos, né, que a gente citou ao longo do texto. Então, se vocês quiserem, tá aqui também para vocês verem assim todo o desenvolvimento da pesquisa até aqui. Obrigada, Natália. Obrigada, Aline. Obrigada, João.